Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão dos objetivos, né? Então, continuando, né, onde paramos em outro EP, né? A ideia, por exemplo, do objetivo SMART, né? Que já foi comentado em outro EP, né? É a ideia de que um objetivo ele deve ser específico, mensurável, atingível, relevante e baseado em tempo, né? Localizado no tempo. Então, qual que é, né, a importância de ter objetivos numa vida, né? E ter objetivos nesse sentido, eu considero que é essencial para qualquer pessoa que esteja almejando, né, levar a sério a questão da sua evolução, né? Então, quatro razões dessa importância. O primeiro seria que objetivos dão sentido às vidas, né? A segunda razão seria justamente porque os objetivos eles minimizam, né, os desvios da onde a gente quer chegar, né? E eu gostaria de destacar, né, que existe a famosa síndrome do Zeca Pagodinho, né? Zeca Pagodinho é um cantor brasileiro de pagode que tem uma música que é muito famosa dele, que é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, essa música, ela traduz, né, a ideia, né, de não conduzir a própria vida, né, deixar que a vida te conduza e não o contrário, né. E nesse sentido, né, são, os objetivos eles dão senso, né, de direção das nossas ações diárias, né. E também os objetivos ajudam a gente a formular estratégias para maximizar a chance de sucesso, né. Não é garantia, mas pode ajudar, né, a pessoa a ser um sucesso. E a técnica da centralização, né, nos objetivos é quando, né, uma pessoa ela usa a sua força de vontade para justamente procurar atingir, né, objetivos éticos, né, ou mais propriamente cosmoéticos. E essa técnica é bem legal, tem vários passos, né? E o primeiro seria justamente você fazer um inventário, né, uma listagem de tudo que você já fez na sua vida. Então, sei lá, por exemplo, se você já consertou 100 computadores, aí você coloca lá assim, 100 computadores, consertou 100 computadores. Consertou uma geladeira, consertou uma máquina de lavar roupa, montou uma impressora 3D, namorou uma dada pessoa, passou no Enem, seja lá o que for, né? Divida tudo em 10 áreas, né? O primeiro seria a questão espiritual, né? Evolutiva, a evolução do espírito, né? O segundo seriam os relacionamentos significativos, né? São as pessoas que mais importam para você, né? A questão da saúde e do bem-estar, a questão do casal, né? Se a pessoa está solteira e está satisfeita, e se está casada ou com um companheiro, né? E está insatisfeita. E também a área de filhos e sucessão, né? Que é uma área pertinente para muitas pessoas, né? E você tem também a questão da diversão e criatividade. Se a pessoa tem alguma espécie de lazer que seja possível ela minimamente se divertir, né, e extravasar. A questão do financeiro e da prosperidade. E também a questão da profissão e da carreira. Também com relação ao crescimento pessoal, né? Por exemplo, algo que vai agregar, né, no currículo da pessoa. E tem também a questão emocional, né? Aí o que que você faz? Você começa a relacionar, né, essas coisas que você fez, né, nessa sua vida, isso era um objetivo ou isso foi uma casualidade, né? Você realmente isso aconteceu porque você tinha isso como objetivo ou aconteceu de uma forma imprevista, né? E o questionamento que fica, né, você está tomando, né, efetivamente as rédeas da sua vida ou simplesmente você está se deixando para trás, né, para segundo plano? Então, aí você revê, né, e você vê quais desses itens, né, você realmente queria ter feito e veja aquilo que você queria ter feito também que você não fez, né? E avalie se você ainda quer fazer essas coisas que você queria ter feito, mas ainda não fez, né? Então, uma outra ideia seria justamente fazer um brainstorm, né? Uma listagem de tudo que vier na sua cabeça, de tudo que você ainda quer, né, para essa vida, né, obter. Eu quero escrever 10 livros, eu quero comprar uma casa no campo. Então, seriam justamente uma listagem, né, de tudo que você almejaria, né, para essa vida, né. A seguir, você avalia, né, quais desses objetivos, né, você acha que
é possível, né, e factível você cumprir, né, esses objetivos. E a dica é não menosprezar a sua capacidade e também não supervalorizar essa capacidade, né? A ideia é ser realista para que a pessoa depois não se decepcione, né? E se ela ainda não se sentir capaz, vale sempre a ideia de procurar se qualificar, né? Para aí depois tentar alcançar, né, esses objetivos. Um outro sentido seria organizar, né, esses itens, né, que você gostaria de cumprir por ordem de prioridade, né? E através dessa questão da priorização, a gente pode concentrar, né, nossos esforços naquilo que a gente considera mais importante, né? Em algum sentido, né, algumas coisas que nós queremos, né, para a nossa vida, elas não são compatíveis um com a outra, né? A gente vai precisar escolher, né, um dos dois porque não dá para fazer as duas coisas, né? E se a gente ficar mantendo objetivos múltiplos, né, isso pode causar o nosso fracasso, né? Porque quando a gente tenta caminhar, né, em direções diferentes, frequentemente a gente não sai do lugar, né? E também, né, ajuda de alguma forma descrever com detalhes, né, cada objetivo, né, de forma que algo fique relativamente claro na cabeça da própria pessoa, né, aquilo que ela tem por objetivo, né. E por essa descrição a gente pode ter uma noção melhor, né, da dimensão, né, dos problemas e das questões que nós iremos enfrentar na vida, né. Então, defina os prazos, né, para saber se você está alcançando, né, cada um dos objetivos. Se a gente não fixar prazo, né, a gente normalmente fica muito solto, descomprometido, né. E outra ideia inclui criar uma janela, né. Eu quero que isso fique pronto entre dia X e dia Y, né, um mês depois, que tem alguma folga, né. E você tem também a questão da prática, né, evitar adiar muito, né, começar a trabalhar no sentido dos seus objetivos, né, seguindo, né, aquilo que você programou, né, e colocar em prática, né, no momento em que você decide, né, estabelecer esse objetivo para você, né, começar a correr atrás dele no momento em que você estabeleceu, né, essa meta, esse objetivo. Uma outra ideia seria a pessoa observar, né, os resultados, se ela já está tentando há algum tempo, né, observar quais resultados que elas estão obtendo, né, as pessoas. E frequentemente, né, essa observação vai trazer algum autoconhecimento, ainda no caso de falha, né. E ajuda também, né, a pessoa a fazer uma lista de verificação daquilo que ela conseguiu, né. E às vezes o que ela conseguiu não foi bem um sucesso, mas um fracasso, mas isso de alguma forma serve de aprendizado, né, para a pessoa não repetir o mesmo erro, né. E eu diria que se a pessoa não considerou, né, o resultado que ela obteve satisfatório, né, seria útil justamente a pessoa dobrar os esforços, né, redobrar os esforços. E não desistir facilmente, né, em meio aos obstáculos. E a ideia é que a gente quer evoluir mesmo enquanto pessoa, enquanto espírito. E se os resultados forem satisfatórios, costuma ser uma boa ideia, né, comemorar de alguma forma, né. Seria uma autogratificação pela qual a pessoa ela premia a si mesma por um resultado que ela queria obter, né? E dessa forma ela ajuda, né, a fixar, a atingir objetivos, né, como um hábito, né, na vida dela, né? E a ideia é repetir todos esses passos de novo a cada ano ou a cada vez que você sentir necessidade de se reposicionar perante uma coisa nova que aconteceu, né? E dessa forma você consegue estar em permanente reciclagem, né? Então eu diria que há necessidade, né, para tentar alcançar objetivos de pelo menos 3 coisas, né? 3 coisas básicas: a determinação, a persistência e a organização, né? Por outro lado, eu não posso deixar de falar, né, a respeito dos meus conhecimentos em tecnologia da informação, né? A engenharia do software ela traz, né, o conhecimento, né, que a ideia de especificar todo um sistema, né, para só depois ele ser construído, é uma ideia ultrapassada, né? Essa ideia ela ficou conhecida na literatura de engenharia do software como método cascata, né? E os desenvolvedores viram, né, que esse método ele não é eficiente, né, e também tem vários problemas, né? Um dos erros, né, de procurar planejar todos os detalhes
é que esse planejamento ele possui vários efeitos colaterais que são indesejados, né? Então, um dos problemas desse método cascata é que, às vezes, né, as necessidades das pessoas mudam com o tempo, né? Se, por exemplo, eu levo um tempo longo, né, planejando o que construir, né, e lá no caminho, né, de estar planejando, tá fazendo um projeto, né, de uma piscina, aí eu resolvo, não, o que eu preciso é uma quadra esportiva, não uma piscina, né. E isso praticamente que joga no lixo, né, todo o projeto, né. E isso é mais comum no que se imagina, né, porque a nossa sociedade ela é bastante dinâmica e complexa, né. Um outro problema, né, desse método cascata é que normalmente a pessoa precisa gastar muitos recursos, né? E recursos aqui não inclui só dinheiro, mas tempo também, né? E antes do produto começar a gerar valor do cliente, né? E sem a certeza de que quando o produto vai ficar pronto, isso vai gerar valor para o cliente, né? Fazendo uma analogia, né, com a vida de uma pessoa, é como se você tivesse que pagar antecipado todos os anos de uma faculdade e aí, no final das contas, você nem tem, né, uma certeza razoável se isso vai render algum fruto, né? Nem se você vai concluir a faculdade, ou se ela vai ter alguma utilidade, né? E eu diria que as metodologias ágeis, né, chamadas ágeis, elas têm um compromisso muito forte em gerar valor para o cliente, né? A partir do que eles chamaram, né, de um sistema de entregas constantes e frequentes, né, de valor para o cliente, né? Porque se um software não gerar valor para o cliente, né, isso é um péssimo gasto. Então, fazendo, né, essa analogia com a vida, né, se você entregar cada vez mais coisas de valor para as pessoas, naquilo que elas precisam, né, a chance de ajudar mais gente são maiores do que se você levar lá longos anos projetando e pensando teoricamente como que você vai fazer a sua obra-prima, né? Então, para uma pessoa, né, que tem objetivos de muito longo prazo, né, talvez seja útil levar em consideração a analogia, né, desse conhecimento do método cascata na engenharia do software, né? Não é raro, né, que o contexto de vida em que a pessoa se encontra, né, mude, né, ao longo do tempo, ou mesmo que as necessidades da própria pessoa elas mudem, né, com o passar do tempo. Então, você, sei lá, planejar 20, 30 anos, quando você não sabe nem direito, né, se as circunstâncias vão ser iguais daqui a 10 anos, é algo a se pensar, né? E eu acho que é bastante recomendável, né, antes de planejar todos os projetos em detalhes, né, dividir projetos muito longos em fases, né, e planejar uma fase seguinte, né, somente quando a anterior acabar, né. E é claro também que é preciso, né, ficar de olho na viabilidade de um projeto, né. Então, fazendo o meu jabá aqui, né, eu tenho um livro chamado Inteligência em Empreendedorismo, né, em que eu mostro algumas ferramentas, né, que a pessoa pode usar para estudar, né, a viabilidade de um projeto, né. Uma dessas ferramentas é o VPL, né, que é o chamado valor presente líquido, né. É um método que permite comparar, né, se um empreendimento ele é mais rentável do que um investimento em uma aplicação de banco, né. E a ideia, né, por trás dessa técnica, ela parte do questionamento, né? Por que eu vou realizar um projeto, né, com muito mais riscos de dar errado do que simplesmente deixar o dinheiro no banco rendendo, né? E nesse sentido, eu diria também, né, que um planejamento estratégico para muitos anos, né, pode dar um bocado de trabalho, né? E no final das contas, como as coisas sempre mudam, né, ele termina jogando o trabalho no lixo, né? E eu gostaria de destacar agora, né, uma coisa que eu considero muito importante para uma pessoa alcançar objetivos, que é a questão justamente da motivação, né? E arranjar uma forma de se motivar, né? Isso aumenta a probabilidade de atingir objetivos, né? São duas as técnicas que costumam ser utilizadas para a pessoa se motivar, né, a fazer algo. Seria a motivação por aproximação e a motivação por afastamento, né? A por aproximação você pensa no resultado, aquilo que você vai conseguir obter, né, quando você conseguir realizar alguma coisa, né? E a por afastamento seria aquilo que você não vai obter se você terminar, né? Por exemplo, é uma pessoa que não quer ficar com dívidas, né? Então, seria justamente uma aproximação por afastamento nesse caso, né? E também eu gostaria de destacar, né, que, em alguma medida, um otimismo realista, né, pode ter sua utilidade, né, porque isso pode contribuir, né, para um resultado final positivo, né?
E gostaria então de destacar, né, que algo contribui bastante, né, para uma pessoa alcançar objetivos, que é justamente a gestão do tempo, né? Gostaria de indicar o livro do Christian Barbosa, A Trilha do Tempo. Ele tem outro lá, tá? É bom também, um livro. E esse ator, ele era viciado em trabalho, né? E aí sofreu um ataque cardíaco ainda jovem. A história dele é bastante interessante e fica aí como lição pra gente, né? E também gostaria, né, de enfatizar que existe uma importância muito grande, né, no mundo moderno da pessoa se qualificar, né? Porque o mundo atual, né, está muito dinâmico, né? E a necessidade de desenvolver, né, novas habilidades vai ser essencial, né? Porque várias profissões elas vão ser extintas, né? Ou sofrerão, né, uma reformulação profunda, né? E aí as pessoas vão precisar se tornar o que é o conceito do lifelong learner, né? Um empreendedor para toda a vida, né? E gostaria de dizer também, né, que é importante monitorar, né, para saber se a gente está efetivamente nos aproximando, né, daquilo que a gente tem como objetivo, né? É monitorar as coisas que estão acontecendo, né, para sabermos se a gente está mais perto ou mais longe daquilo que a gente quer para a gente, né? E nesse sentido, também é importante, né, saber superar as derrotas, né, ser resiliente, apesar dos maus resultados, né? E como a gente já falou lá no EP de derrotas, né, cada novo dia é uma nova oportunidade, né, que a pessoa ganha para superar o problema dela, né? E por último, eu gostaria, né, de destacar, né, que uma casa, normalmente uma pessoa pode fazer sozinha, né? Leva um tempão, mas ela consegue fazer sozinha. Entretanto, né, um edifício, né, é quase que inviável, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, né, de construir, né, um edifício de só uma pessoa só, né? E daí, né, a importância de se associar com pessoas que têm objetivos em comum com você mesmo, né? Então, o grupo, né, da Conscienciologia, como concebido por Valdo Ira, ele tem como meta, né, ajudar e facilitar, né, as pessoas para que elas produzam as suas GESCONs, né, as suas gestações conscienciais, como, por exemplo, escrever livros, né, sobre o assunto, né, Conscienciologia. E o objetivo dessas GESCONs, né, é ajudar as pessoas a fazerem as suas reformas íntimas e também, né, com a publicação desse resultado dessa autopesquisa, né, ajudar pessoas, né, com problemas similares, né. E para finalizar, né, eu gostaria de fazer, né, a recomendação na arte, né. E você tem um filme daí, A Procura da Felicidade, de 2006, com Will Smith, e é um filme baseado em fatos reais, né. O filme mostra a história, né, da obstinação de uma pessoa para atingir, né, um objetivo, no caso a liberdade econômica, né, que é sonhada por muita gente aí. E em algum sentido é um filme que pode trazer inspiração, né, pra gente. Então, pessoal, é isso que eu tinha para dizer hoje aí. Se você gostou, dê o seu like. Se você quiser comentar, comenta aí embaixo. Se você quiser ajudar a gente, compartilhe. E fui. Grande abraço. Tchau, tchau.